Vamos então continuar, senhores, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Já estamos no inciso 10 do artigo 1015 e a redação fica assim, olha. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Bom, embargos à execução trata-se do mecanismo da via processual, do ato processual de defesa do executado. O executado é o sujeito passivo da execução, que os senhores verão no próximo período, em processo civil 4. Eu tenho que minimamente passar uma ideia aqui para vocês. Claro que eu não vou aprofundar ao ponto de esgotar a temática, mas eu vou passar noções gerais aqui para vocês. Então, os embargos à execução é a forma pela qual o executado exerce contraditório, se defende no processo autônomo de execução. Então, o que nós temos é um processo autônomo de execução, iniciado por título executivo extrajudicial. Eu vou falando o que dá. Mais do que isso, não tenho muito como aprofundar muito, mas a hipótese é essa. Estamos num processo autônomo de execução, iniciado por título executivo extrajudicial. Naturalmente, o sujeito passivo, o executado, pode se defender, e a defesa do executado se dá mediante embargos à execução ou embargos do executado. E essa via, os embargos à execução, estão previstos nos artigos, está previsto, na verdade, nos artigos 914 a 920 do CPC. E o artigo 919 do CPC prevê que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Assim como nós vimos aqui quanto aos recursos, artigo 995 quanto aos recursos. Os recursos não impedem a eficácia da decisão impugnada. Então, os recursos, em geral, não têm efeito suspensivo. Mas a parte não pode obter por decisão judicial. É uma lógica parecida ali nos embargos. Os embargos não têm efeito suspensivo, os embargos à execução, tá? Não têm efeito suspensivo ope legis, automaticamente pela sua oferta em juízo, pela sua oposição em juízo, não se paralisa os atos executivos. Não, eles não terão efeito suspensivo. Mas vejam que o parágrafo 1º prevê que o juiz pode conceder. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos. E aí traz os requisitos, que não nos compensa aqui analisar. Quando verificar os requisitos para concessão de tutela provisória, fumus boniuris, periculo e mora, e desde que a execução esteja garantida com penhora, depósito ou calção suficiente. Ok? Então é possível a concessão do efeito suspensivo por requerimento do embargante nos termos do artigo 919, parágrafo 1º. E aí, depois da concessão do efeito suspensivo, a outra parte pode chiar, a outra parte pode discutir incidentalmente, enfim, os outros parágrafos prevêem que a concessão de efeito suspensivo é uma modalidade de tutela provisória e ela pode ser naturalmente modificada ou revogada. Por isso que o 1015, no seu inciso 10, trata dessas hipóteses aqui, ó. Percebam, ele fala da concessão, 919, parágrafo 1º, modificação ou revogação, os parágrafos 2º e seguintes do 919. O mesmo juízo que concedeu o efeito suspensivo pode modificar para ampliar, pode modificar para reduzir o efeito suspensivo, como ele pode revogar. Pode dizer que não tem mais efeito suspensivo aos embargos. Pois bem, maiores considerações quanto aos embargos, os senhores verão na matéria específica. O que eu quero que os senhores percebam aqui é o seguinte: vejam que os embargos não têm efeito suspensivo. A parte vai pedir, portanto, 919, parágrafo 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante. Então, quando o embargante requer a concessão de efeito suspensivo, o juiz pode conceder ou não conceder,
Percebam que as hipóteses são concessão, modificação ou revogação. Mas percebam, a modificação somente se dá quando há concessão. Você só modifica o que existe, o que foi concedido. A mesma coisa quanto à revogação. A revogação somente se dá daquilo que foi concedido. Então, na primeira solicitação do embargante, apenas cabe agravo de instrumento, pelo texto da lei, da concessão e não da não concessão. Ou seja, quando o embargante solicita o efeito suspensivo, só cabe do deferimento do efeito suspensivo e não do indeferimento do efeito suspensivo. Acontece que o STJ concedeu uma interpretação extensiva a mais essa hipótese, dizendo o quê? Dizendo que também cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que indefere o efeito suspensivo aos embargos, à execução. Porque aos olhos do STJ não faria sentido. A decisão que concede aqui revoga o efeito suspensivo. Aqui tira o efeito suspensivo. Seria impugnável por agravo, e aquela na qual o cara pede e não obtém, onde a urgência fica mais evidente, não seria cabível agravo de instrumento pelo texto da lei. Aos olhos do STJ, isso seria incongruente. E aí ele concedeu por interpretação extensiva nesse julgado aqui, ó, RESP 1.694.667, RESP 1694.667, da segunda turma do STJ. Ok? Essa é mais uma hipótese que tem que ter atenção, portanto, que não é apenas o que está escrito no texto da lei. Vamos seguindo.